do presidente Jair Bolsonaro declarar apoio a Silvio Mendes ao governo do Piauí, para tentar reverter qualquer dano eleitoral, a equipe de Silvio Mendes começou a explorar a imagem Silvio do Firmino. Isso em posts nas redes sociais, na propaganda eleitoral, até jingle foi feito neste sentido, o que gerou muita repercussão, tanto da parte de Silvio como na oposição. Mas uma outra fonte também me confirmou, antes da gente mostrar esses posicionamentos, é que Silvio não tinha uma boa relação com Firmino, até porque quando ele foi prefeito de Teresina, ele fechou as portas para Firmino e seus aliados. E isso perdurou por um bom tempo. E na pandemia, os dois tinham posições totalmente diferentes. Firmino Filho ao lado da ciência, Silvio Mendes até medicamento que não é comprovado cientificamente, ele fez um certo apoio, né, a esse tipo de ação. O que se sabe é que, para o lado de Silvio, é positivo sim, essa junção de imagens, e eles vão continuar dessa forma. No lado de Rafael, eles acreditam que é uma estratégia arriscada. Olha, tem uma cartela, inclusive, aí, de duas fontes de ambos os lados, para a gente dizer que nós escutamos todos os lados, que externam sua posição a respeito disso. Primeiro, do lado do Silvio Mendes. Ari? Lado do Rafael, lado do Silvio, abre aspas. O ex-prefeito Firmino deixou um legado significativo em várias áreas. É positiva a junção de imagem e trabalho dos dois alcaides de Teresina, fecha aspas. Alcaide é prefeito, para quem não sabe. Rafael, a repercussão. Lado do Rafael. É muita coincidência, não? O Silvio cai nas pesquisas, o Bolsonaro manda boa sorte e depois ele só aparece com o Firmino do lado. Juliana, coloca pra gente o print da publicação no Instagram, inclusive uma publicação patrocinada do perfil de Silvio Mendes no Instagram. Vai, Ari. Silvio Mendes, eternamente candidato de Firmino Filho. Silvio Mendes e Firmino Filho construíram uma Teresina muito melhor. Aí tem um texto mais longo e a postagem patrocinada no perfil do Silvio. Juliana, coloca o pleno pra gente, por favor, porque o Ari, no bloco anterior, chegou a apontar alguns dados sobre esse assunto. Ari, e aí eu pedi para você aguardar essa participação da Rani, porque ela estava trazendo pra gente. Completa. Olha, a leitura, né, que a base governista faz é que o Silvio está se escondendo atrás do Firmino para fugir do Bolsonaro. Bolsonaro é ali um fantasma que fica rondando a campanha dele feito alma penada, e aí o Firmino seria esse escudo, porque a gente sabe que o Firmino, ele adotou uma postura anti-bolsonarista durante a gestão dele no combate à pandemia, muito mais alinhado ao Wellington Dias à época, a mesma postura de combate à pandemia. Então, o Silvio está querendo resgatar aí essa dupla tucana, porque o Silvio foi gestor dele e vice-versa. E ali na publicação, ela fala o seguinte, coloca aí pra gente, Juliana, o post. Silvio Mendes, eternamente candidato de Firmino Filho. Em 2020? Em 2020 foi o Kleber Montezuma, não foi o Silvio. Agora, ele disse em entrevista, né, que foi porque ele não topou, ele não tinha pretensão de ser, mas a gente sabe que foi uma escolha do Firmino, o Kleber. Acho que o Ari foi leve. Acho que o Ari foi leve. Na verdade, quem realmente deu o tom no Piauí do direcionamento e do enfrentamento à pandemia, tanto para o próprio governo do estado como para outros prefeitos, não foi o ex-prefeito Firmino Filho. Até que ele tomasse realmente as rédeas na capital, que é a caixa de retumbância para todo o estado, de como ele iria fazer aquele enfrentamento, sendo firme pelo isolamento social, a gente tinha aí um trabalho até certo modo tímido da parte do governo. Foi depois que Firmino botou o pé e que na cidade de Teresina as coisas seriam daquela forma, foi que aí esse posicionamento ganhou corpo, ganhou adesão de Wellington Dias, ganhou adesão firme porque existia
realmente um trabalho, principalmente da classe empresarial, que, né, por causa dos problemas gerados Sim. pelo isolamento, muitas empresas até faliram mesmo, a verdade é essa. O discurso do próprio presidente, E né? o próprio presidente, a própria política nacional, que era totalmente contrária ao que o prefeito adotou aqui e depois foi sendo imitado em outras capitais, no próprio Nordeste, e aí veio o consórcio Nordeste, veio todo isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer essa justiça à memória do prefeito, que é realmente, como o Ari falou, totalmente contrário embora eu estivesse do lado do prefeito, o senador Ciro, né, na época, era totalmente contrário ao que se adotava em nível nacional, e aí, em quem tem as suas convicções em relação ao enfrentamento, em relação a como deveria ter sido feito, Firmino adotou uma postura e pagou, sim, um preço por ela, inclusive nas eleições de 2020, mas que agora a história, a gente vê aí que foi a mais acertada. A Sávia quer completar. Só para completar rapidamente, Rani, para dizer que o ex-prefeito Firmino Filho pagou um preço eleitoral por isso, né? Porque o eleitorado ficou muito ressentido também pelas limitações, o empresariado que sempre esteve ao lado dele também se ressentiu e agora a gente vê que foram as decisões corretas para a saúde dos teresinenses. Tanto é que a memória do prefeito está sendo reavivada aí, né? Usada como capital político eleitoral. E a gente lembra que o próprio prefeito, naquela missa, depois de um certo tempo, que ele até se emocionou, ele lembrou de amigos, de pessoas próximas que deixaram de ser amigos dele, que deixaram de estar perto dele por conta das posições que ele tomou na pandemia, mas ele tinha muito orgulho das posições que tomou. Completa, Rani? Já é repercussão aqui. Os aliados de Silvio não gostaram da informação. Estão perguntando, de onde você tirou isso? Silvio e Firmino não se davam bem? Estão questionando. Mas a minha fonte, só respondendo aqui ao vivo, a minha fonte é muito segura, inclusive era de dentro da prefeitura, quando eu trouxe essa retrospectiva desde antes do relacionamento deles, que não estava bem, e agora ele tenta explorar esse lado positivo do legado de gestões do PSDB. Certo que um apoiou o outro no momento que foi preciso, mas depois gerou uma certa ingratidão política. É esse o sentimento que foi me passado. Essa questão da pandemia foi uma ruptura, sem dúvida. Os fatos mostram isso. Tinham posições e entendimentos diferentes com relação à pandemia. O próprio Silvio admitiu aqui na entrevista sobre os posicionamentos, as divergências que ele tinha e que ele manifestava ao próprio Firmino. Então, às vezes, quando se fala em conflito, não necessariamente um que deixava falar de outro, mas um conflito de ideias, né? Um conflito de posições políticas diferentes. E não era algo público, né? Quando a gente traz apuração de bastidores, é fácil ser contestado porque é bastidores, mas aí tem toda uma apuração de pessoas que conviveram muito próximo ali aos dois. Eu trouxe o fato da missa, quando o prefeito, emocionado, relatou, ali a gente percebia que ele sofreu uma grande pressão para manter a conduta durante o enfrentamento da pandemia, e eu trago outro fato para mostrar esse momento duro e difícil, foi quando houve protesto na casa do prefeito Firmino Filho, com bolsonaristas indo até a casa do prefeito, fazendo um buzinaço na frente da casa do prefeito, e ali foi uma afronta à família do prefeito. Foram até o lar do prefeito Firmino Filho. Então aquilo ficou marcado como um momento onde o prefeito foi firme, manteve a sua postura, mas foi alvo, sim, de bolsonaristas, foi alvo, sim, de muita gente que foi contra essa postura dele na pandemia. Olha, agora do outro lado, né, Ananias? Sim. Não esquece. Sim, Agora. Aí você traz parte dessa estratégia da reta final de Rafael Fonteles. Pois é. Amanhã também há uma grande expectativa, toda a equipe de Silvio Mendes também tem gerado essa expectativa para a Onda Azul na Ponte Taiada, né? Vai ser realmente eles vão reunir todos, né, da chapa proporcional, seus aliados, todos os candidatos. Quem vai discursar? Ciro, Silvio, Iracema, Joel. Ok, até aí tudo bem. E em resposta a esse grande evento, a base também prepara um mega evento com o povo, com todos os candidatos da chapa proporcional, e isso vai marcar o final da campanha.